Se você está assistindo esse vídeo é porque você quer aprender a investir melhor o seu dinheiro e a renda fixa é uma ótima opção, principalmente para você que está começando. Mas existem muitas opções. Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs e CRAs, é uma infinidade de siglas. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é cada uma delas e como você pode fazer para investir o seu dinheiro também. Mas antes da gente continuar, muito prazer, o meu nome é Cláudia Sefrin, eu sou educadora financeira e investidora e você está no canal que vai te ajudar a desbravar essa jornada de investidor. Antes da gente continuar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativa as notificações também, assim todas as vezes que tiver vídeo novo aqui você vai ser avisado e poder assistir em primeira mão. Renda fixa é uma modalidade de investimento onde a taxa e o prazo são definidos na hora de você aplicar o dinheiro. Por isso a gente fala que na renda fixa a gente tem mais previsibilidade e um pouco mais de segurança também nos investimentos. Mas e aí, quais opções existem? Vamos começar pelo Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa do governo federal e através deste programa o governo federal capta recursos para utilizar, pagar as contas públicas, manter o país e depois ele devolve esse dinheiro para quem emprestou para ele com juros. Olha que coisa boa! Ao invés de você ser a pessoa que pega empréstimo de dinheiro, que tal ser a pessoa que vai ganhar dinheiro com esses juros? Pois é, isso é possível investindo no Tesouro Direto. E o Tesouro Direto, ele é considerado um dos investimentos mais seguros que existem. Por quê? Porque ele é garantido pelo próprio governo federal. E o Tesouro Direto não existe só no Brasil, por exemplo. Ele existe em todos os países. Então é uma modalidade, sim, de investimento e que é muito comum em diversos países. Mas vamos lá, dentro do Tesouro Direto, a gente tem algumas modalidades de investimento. Então eu vou começar falando do primeiro caso, que é o Tesouro Direto ou Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele vai render para o investidor o percentual da taxa Selic. A taxa Selic encerrou o ano de 2021, por exemplo, com 9,25% ao ano. O Tesouro Selic, então, ele vai render para o investidor este percentual de 9,25%. E ele ainda tem uma taxinha adicional, que varia um pouco conforme os prazos dos títulos e a data de compra que você vai fazer. Então, o Tesouro Selic é uma ótima opção para você deixar o seu dinheiro da reserva de emergência, já que você pode sacar quando você precisar. A segunda modalidade de tesouro que existe é o Tesouro IPCA. E o Tesouro IPCA vai render o quê? Ele vai render o IPCA, que é o indicador oficial de inflação do Brasil. Então, quando a inflação, por exemplo, que encerramos o ano de 2021 com mais de 10% de inflação, quem tem investimentos no Tesouro IPCA vai ganhar esta rentabilidade. Mas não é só essa rentabilidade. O Tesouro IPCA, ele remunera o IPCA mais uma taxa combinada, que varia conforme os prazos dos títulos. Por exemplo, tem Tesouro IPCA que vence em 2026, que vence em 2035, e para cada um desses prazos existe uma taxa fixa que é paga acrescida do IPCA. Então, olha só que legal. E a terceira modalidade de investimentos do Tesouro Direto é o Tesouro Pré-fixado. Nessa modalidade, o investidor já sabe qual é a taxa que ele vai receber. Ou seja, é uma taxa pré-fixada, ela já está fixa na hora de você investir o seu dinheiro. E essa taxa, ela pode ser de 5%, de 8%, de 10%, depende do prazo de investimento que você for deixar. E tenha sempre em mente que quanto maior o prazo, maior vai ser a sua taxa de remuneração. E para você investir no Tesouro Direto, você precisa ter conta numa corretora de investimentos e eu vou deixar o link do site do Tesouro Direto aqui embaixo, onde você pode fazer simulações, entender quais são as taxas que estão vigentes no dia de hoje e, claro, tomar as melhores decisões para o seu dinheiro. Lembrando que o investimento no Tesouro Direto, ele exige que você deixe o seu dinheiro até o final do vencimento do título. Se você tirar o seu dinheiro antes, pode ser que você tenha prejuízo, então tenha muito cuidado também com todos os investimentos. Continuando aqui, próximo investimento que eu vou contar para vocês é o CDB. O que é essa sigla? CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Nada mais é do que você emprestando o seu dinheiro para uma instituição financeira, um banco, uma credora, uma empresa que trabalha com financiamentos. Ao invés de você pedir dinheiro emprestado, é você que vai emprestar dinheiro para o banco e ele vai te devolver o seu dinheiro acrescido de uma taxa de juros.
É claro que para isso você vai precisar deixar o seu dinheiro por um prazo, assim como também no Tesouro Direto, e esse prazo vai variar conforme a instituição financeira onde você for investir. Existem algumas modalidades de investimentos nos CDBs. Existem os CDBs de liquidez diária. Os CDBs de liquidez diária, eles são aqueles que você pode sacar o dinheiro quando você precisar. E por isso eles são ótimas opções também para você deixar o seu dinheiro da reserva de emergência. Porque lembra que a reserva de emergência é aquele dinheiro que você precisa sacar quando surge a necessidade. Então os CDBs de liquidez diária, eles dão esta opção para o investidor. Dentro das remunerações dos CDBs, a gente pode ter CDBs atrelados ao IPCA, que é a inflação, a gente pode ter CDBs com uma taxa pré-fixada, assim como também no Tesouro Direto, ou a gente pode ter CDBs atrelados, por exemplo, a outros indicadores, como o CDI, que é o caso mais comum que a gente encontra hoje. Esse investimento rende 120% do CDI. Talvez você já tenha ouvido essa expressão. Isso significa que o rendimento desse investimento é atrelado ao CDI. E o que é o CDI? Ele é o Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa privada que imita, ou seja, ela é bem prima da taxa Selic. Quando a taxa Selic, por exemplo, em 2021 estava 9,25, a taxa do CDI estava 9,15, ou seja, elas são taxas muito próximas, mas uma é calculada pelo governo, que é a taxa Selic, e outra é calculada pela instituição privada, que é o caso do CDI. Então, quando você investe o seu dinheiro num CDB atrelado ao CDI, a sua rentabilidade será o CDI. E ele varia conforme os períodos que você deixar o seu dinheiro. Antes da gente continuar aqui, vou te pedir para você dar um curtir nesse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e mandar essa mensagem para mais investidores também. Terceira opção de renda fixa para você conhecer é LCI e LCA. O que são essas siglas? LC é a sigla de letras de crédito. O I e o A são de imobiliário e agronegócio, ou seja, letras de crédito imobiliário, letras de crédito de agronegócio. Esses títulos também são como os CDBs, ou seja, você empresta o seu dinheiro para uma instituição financeira, ela vai te devolver o seu dinheiro com uma taxa de juros, claro, num prazo combinado, mas qual é a diferença então do CDB para LCI ou LCA? No caso das LCIs ou LCAs, a instituição financeira só vai poder usar o dinheiro que você está emprestando para ela nesses dois setores específicos. Ou seja, eles só vão poder usar esse dinheiro no setor imobiliário ou no setor agrícola. E por que essa diferença? Isso é um programa do governo para fomentar esses dois setores e por isso o investidor tem um benefício. E qual benefício é esse? O imposto de renda. Todo mundo que investe em LCI ou LCA não precisa pagar imposto de renda sobre o rendimento. Eu não sei se você sabe, mas todos os investimentos têm imposto de renda embutido. Então, sim, toda a rentabilidade que você ganha com o CDB, com o Tesouro Direto, com outros investimentos, você precisa sim pagar uma fatia para o leão. E no caso das LCIs e LCAs, essa fatia não existe, é isenta de imposto de renda. Então, toda a rentabilidade que você tiver fica com você. Por isso, elas são ótimas opções também de investimento. E por último, para fechar aqui essa rodada toda de renda fixa, a gente vai falar agora de CRIs e CRAs, mais duas siglas que também estão ligadas no setor imobiliário e de agronegócio, mas elas são um pouco diferentes da LCI e LCA. O CRI e o CRA, eles são certificados de recebíveis, imobiliário e de agronegócio. Essas duas aplicações, elas são mais arriscadas, então presta atenção para você saber escolher melhores opções e entender certinho se você quer ter esse tipo de risco na sua carteira ou não. Para tentar te explicar, eu vou dar um exemplo. Você é uma pessoa que quer construir um prédio e para construir esse prédio você vai precisar de dinheiro, então você vai no banco e pega um financiamento. Com o dinheiro do financiamento, você vai construir o seu prédio. O banco, ele vai demorar muito para receber o dinheiro, porque geralmente os financiamentos são parcelados em muitos anos. E o banco não quer ficar com aquela dívida por muito tempo, ele quer receber antes o dinheiro. Então, o que ele faz? Ele contrata uma empresa, que é uma empresa securitizadora, ou seja, ela mexe com essa questão toda de seguros, e essa empresa vai pegar esta dívida que você tinha lá com o banco e ela vai dar o dinheiro para o banco. Só que, claro, quando ela dá o dinheiro para o banco, ela já cobra uma taxa aí de administração, né?
Para o banco é bom porque ele vai receber o dinheiro antes e para a empresa é bom porque ela vai cobrar uma taxa por isso. E o que essa empresa faz? Ela pega essa dívida e ela divide isso em títulos e vende esses títulos para quem quiser investir. Então é como se ela jogasse essas dívidas para o mercado e falasse assim: pessoal, tá vendo toda essa dívida aqui? Você tá afim de investir aqui e ganhar esses juros também comigo? É isso que ela faz. E aí ela coloca esses títulos, que são os CRIs e os CRAs, para que os investidores também possam investir. Por isso que é muito importante, quando você for investir numa CRI ou num CRA, entender que eles são investimentos de maior risco e que você precisa conhecer muito bem a instituição financeira e também os credores para saber se vale a pena ou não entrar nesse tipo de investimento. Bom, esses são os 4 investimentos que eu quis trazer aqui para vocês para explicar um pouco mais de renda fixa. Comenta aqui embaixo se você já investe em renda fixa hoje, qual é a sua dúvida, o que você ainda não sabe que você gostaria de saber, para eu preparar outros vídeos aqui para vocês. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!